Professor Siddhartha Legali. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite do professor Eduardo Show, aqui representando a FESUDEPERJ, o PPGDIM, e também da Procuradoria do Estado para estar aqui. Um convite que muito me honra, porque eu fui residente jurídico nessa casa que me acolheu, aprendi, cresci tanto, e voltar hoje para falar um pouquinho aqui, naquela época, quando eu falava do papel da advocacia pública na promoção de direitos humanos, cheguei a ganhar um prêmio da Procuradoria de Porto Alegre também, muito inspirado no que eu vi do trabalho aqui da Procuradoria em matéria de saúde, foi pioneira em matéria de proteção de forma autônoma para deferimento de medicamentos, e tantos outros procuradores e procuradoras que eu admiro profundamente, o professor Anderson Schreiber, que está aqui, professor de Direito Civil, tem um manual maravilhoso, coloquei até uns exemplos aqui de Direito Civil no final da minha fala, em sua homenagem, Anderson, para a gente interamericanizar esse Direito Civil. Mas como é que eu pensei em dividir minha fala aqui hoje? Eu queria fazer uma primeira pergunta e questionar os senhores e as senhoras, e levantem a mão, se vocês acham que o Brasil é um país xenófobo. Vocês acham que o Brasil é um país xenófobo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. A gente tem esse mito, né, de que a gente é cordial, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, que a gente vive numa democracia racial. E eu acho que o fato da gente não ter nenhum caso condenando o Brasil na comissão e na Corte Interamericana, que é o tema que eu quero problematizar hoje com vocês, faz a gente, em primeiro lugar, questionar isso. Será que a gente tem xenofobia aqui? E o que é xenofobia? Já começa um espanto que me causa que não existe nenhum trabalho jurídico específico sobre xenofobia. Isso, por si só, já é sintomático. A gente tem um trabalho na área da história do professor Durval Muniz, que fala que o Brasil tem uma certa xenofilia, uma paixão, enfim, pelos estrangeiros, que é seletiva. Então, quando a gente recebe aqui o professor Emílio Santoro, é encantador ver a fala dele. A gente recebe a professora Salomé para falar da clínica. Então, a gente tem esse certo encantamento, tem uma seletividade em que estrangeiro a gente se habituou a admirar, até pelos nossos estudos. Mas, quando a gente olha do ponto de vista empírico do Durval Muniz, ele vai chamar a atenção também para que a gente tem, sim, uma xenofobia. A gente pode tanto usar esse termo de forma específica para o estrangeiro. A gente teve o episódio do imigrante congolês, o Moss, que foi torturado, espancado num quiosque de coco na Barra. Acho que isso é emblemático. Recentemente, durante o período eleitoral, sei que é um tema sensível, a gente precisa acalmar as paixões e também ouvir, pensar e repensar. Mas a gente teve uma série de ataques aos nordestinos. Eu cresci em Salvador, minha mãe é baiana, então esse é um tema que me toca particularmente, porque o preconceito de origem é não só contra o estrangeiro, é também dentro do nosso próprio país. Por exemplo, contra os nordestinos. E esse tema do racismo e da xenofobia começou a ser discutido juridicamente de forma pioneira na Conferência de Durban de 2001, a mesma que impulsionou as reflexões de combate ao racismo. Em especial, isso vem desembocando no combate ao racismo, o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, os trabalhos no plano estadual, aqui, a assessoria da Procuradoria, do Estado, da Universidade, em matéria da política de cotas e de inclusão. Mas, em relação à xenofobia como um fenômeno específico, a gente precisa refletir. E aí, alguns dados são sintomáticos. A maioria aqui levantou que a gente tem xenofobia no Brasil. E eu acho que um dado geral que chama atenção é o fato da gente ser uma nação gigantesca, a gente se orgulha de ser acolhedor, mas a gente tem mais ou menos, segundo dados oficiais, 200 mil imigrantes legais. Nós somos um país de 200 milhões de pessoas. Se a gente compara com a Itália,
e aí o exemplo é proposital, porque vocês estão aqui, a Itália tem mais ou menos 59 milhões de habitantes e tem mais ou menos 3,9 milhões de imigrantes estrangeiros nela. É 6%. No Brasil não chega a 1%. Isso é sintomático de uma política que, como me orientando aqui de mestrado gosta de falar no TCC dela, na dissertação que ela está falando, Cristiana Sofia, de uma política que mistura imigração com segurança pública. Ela usa uma expressão que eu gosto muito, que é crimigração, que o professor Paulo Pinto citou ontem também. Então, eu acho que a gente dissociar esses dois discursos, de um lado, de tratar a questão da migração forçada por uma questão de asilo político, de refúgio, de um lado, e do outro, a segurança pública como algo absolutamente distinto, mas ainda assim, os dois caminhando para a proteção de direitos fundamentais, é o primeiro passo, do ponto de vista teórico, para a gente combater essa xenofobia. Do ponto de vista concreto, eu acho que a gente avançou um pouco com contradições no plano legislativo. Em que sentido? A gente tinha o Estatuto do Estrangeiro, lá da década de 80, que adotava a chamada doutrina da segurança nacional. Olhava o estrangeiro como uma ameaça. Essa doutrina foi criada aqui no Rio de Janeiro, na URCA, na Escola Superior de Guerra. Então, esse autoritarismo, essa visão de que, olha, o estrangeiro vem para retirar nossas riquezas e etc., a gente precisa defender o território, a pátria, claro que a gente tem que ter um cuidado com a nossa soberania, com os direitos fundamentais, mas a gente precisa perder esse medo e olhar a cooperação internacional e o diálogo com o estrangeiro também como uma forma de enriquecer nossa cultura, nossa economia política e o próprio conhecimento. Por exemplo, eu virei professor por causa de um estrangeiro. Sou Eduardo Val, que é professor do PPG-DIN, foi meu professor na graduação, eu olhei e falei, nossa, ele que é argentino e se apaixonou perdidamente por uma brasileira, largou a docência na UBA e veio para cá, enfim, me fez também me encantar pela vida acadêmica. Então, acho que isso, a gente cresce como pessoa e esse episódio é o que me marca. Então, a gente precisa superar essa visão dessa doutrina da segurança e passar uma perspectiva do estrangeiro como um sistema de proteção de direitos fundamentais. A nova lei de imigração de 2017 deu um passo importante nesse sentido, destacando, por exemplo, as políticas de acolhida humanitária e ainda essa mudança de perspectiva de um sistema de proteção de direitos humanos desse estrangeiro. Então, esse é um primeiro passo, mas ainda assim tem um discurso ali da entrada sem documento como imigrante ilegal, que é algo que viola os padrões interamericanos. Então, situado isso, e esse contexto brasileiro, a gente precisa repensar e construir, não só em teoria, mas também na prática, esse discurso. Exemplo concreto de algo que me preocupa. A gente mudou o discurso na nova lei, mas a gente não mudou a estrutura institucional de recepção desse estrangeiro. Por exemplo, me causa um profundo espanto que o primeiro lugar que um estrangeiro sem documento entre no Brasil é a Polícia Federal. Como se a questão da migração e imigração fosse uma questão de polícia. Entendo a proteção das fronteiras e etc., mas eu acho que a gente tem que pensar em outras estratégias e, na prática, quando a gente olha a realidade, um imigrante sem documento, o primeiro lugar que ele procura é uma ONG, que chama Caritas, e que fica aqui no Rio de Janeiro, tem essa informalidade que é típica da gente, essa tentativa de remediar essa visão dessa acolhida do estrangeiro como migrante, como inimigo, tentar mudar essa perspectiva. Então, acho que a gente precisa transformar essa prática informal em um redesenho das instituições para que a gente não continue tendo essa xenofobia que é entranhada nas instituições. E não só algo pontual de um assassinato de um congolês na Barra ou a discriminação por certos colégios do Sul em relação aos nordestinos. A gente precisa transcender isso e repensar as instituições para que tenham políticas públicas que não criminalizem o estrangeiro e que acolham. Nesse sentido, eu gostaria de descrever
e aí o nome do painel é esse também, e atendendo aos pedidos, para a gente caminhar para esse nosso segundo bloco, de qual a importância de olhar não só essa legislação, a lei de imigração, toda uma série de tratados internacionais que já foram abordados aqui, eu não vou repetir, até corto da minha apresentação por isso. Justamente olhar para esse padrão interamericano e entender, bom, a gente concorda que a gente tem xenofobia, mas a gente não tem casos emblemáticos de denúncia do país na comissão nem na corte. Então, acho que qual o papel de uma clínica jurídica, que é o título do painel, para a proteção desse imigrante e desse refugiado? Eu acho que a gente precisa dialogar mais, provocando as instituições nacionais, não só olhando a migração como uma questão da União Federal, da AGU, mas também como uma política que precisa ser coordenada no plano estadual, no plano municipal. Afinal, a acolhida efetiva disso exige a construção de políticas públicas de educação, de saúde, de cultura, de atração ao turismo. A gente tem mais estrangeiros numa cidade como o Rio de Janeiro é fundamental para isso. Então, é papel também do Estado e do município, cooperando, criar essas condições para essa acolhida na prática. A gente não precisa ver só como algo do estrangeiro. Acho que a Procuradoria, quando cria um núcleo especializado em direitos humanos, esse início de mudança de perspectiva começa a acontecer. Mas vamos lá. Em relação ao que a gente pode aprender com os padrões interamericanos da comissão e depois da corte, eu queria destacar alguns casos para que a gente possa ver em que medida o Estado brasileiro está violando esses padrões e a gente comece a mudar a cabeça de que a gente não viola direitos, que a gente não tem xenofobia, porque na nossa cordialidade a gente desenvolve essa relação e a gente passe a olhar em concreto. Bom, no âmbito da comissão, eu chamo a atenção que existe uma relatoria de proteção do imigrante desde 1996. Não existem estudos específicos sobre ela, até o momento. Eu estimulei que a Cristiana Sofia, lá no mestrado de Direito Constitucional da UF, fizesse uma análise dessa relatoria para migrantes que já existe há mais ou menos 25 anos. Então, a gente tem padrões importantes ali. A gente tem, pelo menos, 18 relatórios de mérito envolvendo violações a direito dos imigrantes. A gente tem ali, por exemplo, casos como o Wong Ho, de 2012, que envolvia uma extradição para a China e não havia o compromisso de conversão da pena de morte, da pena perpétua, em uma pena de privação de liberdade. É um padrão que o Supremo cita, dialoga. Teve outros casos, como o padre Francisco Colasanz, que foi julgado no Supremo, a extradição 1001 e tantos outros. Quando a gente vê o caso, por exemplo, do Cesare Battisti, esse padrão também volta à tona. Quando ele sai sem autorização nacional em direção à Bolívia, e ele é surpreendido porque ele não comunicou ao CONARE, ele é preso e extraditado pela autoridade nacional. Isso é uma amostra também de uma xenofobia que ficou pública quando você acusa o italiano de ser terrorista. Então, quem está advogando em matéria de direitos humanos porque deferiu o refúgio é defensor de terrorista. Eu brinco que eu mesmo fui cancelado quando dei entrevista lá para a Globo News, só explicando os requisitos da extradição que estão no artigo constitucional, no artigo 5º. Então, assim, é descritivo, não é nem normativo, não é nem uma questão política. Os requisitos estavam presentes. Então, esse padrão interamericano do Wong Ho ou do Supremo Tribunal Federal é fundamental que a gente internalize e mude essa visão de criminalização do estrangeiro. Então, esse é um primeiro ponto. Esse caso Yang Ho chegou até a Corte Interamericana. Um segundo padrão que a gente precisa aperfeiçoar nessa linha de análise interseccional, que tem inúmeros casos na Comissão e na Corte Interamericana, Negasi, haitianos versus República Dominicana, as crianças Ian e Bozico, por exemplo, é que quando esse imigrante vinha do Haiti, e lembrando que, como dizia Caetano, né, já que minha mãe é baiana, em homenagem a Caetano, o Haiti também é aqui, esse
imigrante haitiano, ele era negro retinto. E quando ele cruza a fronteira, ele é identificado como haitiano e não como dominicano. Nesse momento, tem uma discriminação e, sem o devido processo legal, se proíbe a entrada dele no território nacional. Isso é um racismo que se mistura com a xenofobia. E há essa expulsão ou deportação desse estrangeiro sem o devido processo legal. Então, esse é um caso que a gente precisa, nas políticas migratórias, estar atento. Será que quem está sendo deportado porque não entrou sem documento tem uma questão de um preconceito em razão da origem? Então, essa análise de raça, de classe, o padrão interamericano tem muito a ensinar às instituições judiciárias nacionais, porque não existe um precedente nem sobre essa discriminação no processo de imigração, nem sobre precedente específico no Supremo sobre discriminação das pessoas negras. O que tem, o caso de discriminação, o caso Elvanger, enfim, o caso da criminalização da transhomofobia, tem um debate recente sobre injúria racial, mas um grande leading case no tema não existe no Supremo, o que reforça essa necessidade de a gente pensar xenofobia e combate ao racismo de forma conjugada. Então, esse padrão interamericano, em especial do caso haitiano, a gente tem muito a aprender. Então, talvez os casos não existam porque a gente desconhece o padrão de proteção do estrangeiro, porque falta uma educação clínica e prática em direitos humanos, que dá nome a esse painel, de engajamento nisso. A Defensoria Pública do Rio tem sido pioneira em levar casos para a comissão e para a corte. Em comparação com as outras defensorias, na minha conta, né, show? Eu falava que eram 3, vocês falaram que eram 30, já achamos 8 casos. A gente está levantando esses casos, mas a Defensoria Pública já levou 8 casos, pelo menos, para Comissão Interamericana. Então, a gente precisa implementar e impulsionar esse acesso à justiça quando o sistema interno falha, para criar esses padrões internos, esses padrões reverberarem na política interna e desmanchar essa mistura entre um processo de criminalização do estrangeiro como inimigo e instituir um sistema de proteção de direitos fundamentais. Então, isso é o que está o estado da arte do que está na comissão. Eu poderia multiplicar os exemplos, mas acho que isso dá uma boa amostra. E, do outro lado, a comissão é uma função quase judicial. A Corte Interamericana não. Ela é uma instância judicial. E aí passo para a terceira parte da minha fala. E na Corte Interamericana, esses padrões de proteção estão bem fixados tanto nas opiniões consultivas quanto nos casos contenciosos. Em relação às opiniões consultivas, é possível destacar 3 opiniões consultivas. A de número 4, a de número 16 e a de número 18. A de número 4 trata do processo de naturalização. E ela enfatiza o seguinte: os requisitos para naturalização não podem ser discriminatórios. Então, o tempo de naturalização deve ser o mesmo, e você não pode discriminar homens e mulheres, ou procedência nacional. Você tem que ter critérios práticos que podem diferenciar em razão de um tempo, de domínio da língua, e etc., mas não quanto à origem ou quanto ao gênero. Então, essa opinião consultiva 4 fixa esse primeiro padrão que a gente tem que estar atento. A segunda opinião consultiva, que é emblemática, é de número 16. E aqui eu queria trazer um dado que é o seguinte: desses quase 200 mil imigrantes que a gente tem, 2 mil, mais ou menos, estão presos. A matéria penitenciária é competência também do Estado. Quem são esses estrangeiros que estão presos ali? Então, embora o Estado não lide com o processo penal estrito sensu, as condições carcerárias é matéria do Estado mesmo da Federação. Então, em matéria de proteção de direitos humanos, e não num processo de acusatório, etc., a PGE acho que tem muito a contribuir nesse aspecto, já que são 2 mil pessoas presas, as PGEs têm um papel importante. E aí, nesse sentido, a opinião consultiva 16 é emblemática. A primeira tese de doutorado da UERJ sobre sistema interamericano é da professora Teresa Raquel, e ela trata das opiniões consultivas 16 e 18 há mais ou menos 15 anos atrás. E um dado que ela faz e que ela analisa empiricamente é se o direito à assistência consular, que está garantido na Convenção de Viena, além de você ter assistência da defensoria de um advogado, o estrangeiro tem direito a ter acesso a um cônsul.
Sem isso, não tem devido processo legal. Isso é pioneiro. Os professores italianos estão aqui que me perdoem, mas a Europa copiou a gente nessa matéria. E o professor Gerald Neumann fala exatamente disso. E esse argumento do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, de que sem assistência consular não tem devido processo legal, é central. Porque, muitas vezes, o professor Emílio Santoro pode, como ele já está há muitos anos aqui no Brasil, entender bem o português, a professora Salomé também. Agora, existe uma tradução cultural para além das palavras, de quem está no lugar, algo que a perspectiva muda a visão, como a imagem da árvore lá caída de ontem. Então, é um pouco isso. Do lugar que você observa, você pode ver coisas diferentes, ainda que você domine as palavras. Então, a presença do cônsul garante esse devido processo legal. E por isso que ele é importante. Sem isso, não tem devido processo legal. E quando a Teresa Raquel analisa empiricamente isso no Ceará, o Tribunal de Justiça não está cumprindo esse direito. Então, é algo que a Defensoria Pública pode exigir. Então, esse é um ponto prático, objetivo, e que acho que é fundamental essa construção desse diálogo. E o terceiro ponto, a terceira opinião consultiva importante, é a opinião consultiva de número 18. Ela fala o seguinte: um trabalhador imigrante estrangeiro, ele não pode ter os direitos dele reduzidos porque ele entrou sem documento no país. É claro que isso é um plano de dever ser. Quando a gente vai na prática, enfim, os bolivianos que estão aqui na Uruguaiana trabalhando, vendendo roupas, tem uma exploração do trabalho em ausência de direitos trabalhistas brutal. A gente viu isso em inúmeros filmes. Beautiful, que é um filme argentino incrível, ou Parasita e tantos outros. Então, esse olhar para o estrangeiro também a partir dessa necessidade de pensar os direitos não só fundamentais, mas também humanos nessas relações privadas de caráter empresarial. O professor Edson, que está aqui, trabalha muito com essa dimensão de direitos humanos em empresa, de um direito ao desenvolvimento, com promoção de direitos também no ambiente empresarial, que foi o nosso vice-coordenador lá no PPG-DIN. Então, esse ponto está expresso na opinião consultiva 18. Mesmo os livros, o melhor livro para mim sobre o tema de direitos fundamentais nas relações privadas, o professor Daniel Sarmento, ele trabalha muito essa perspectiva no Supremo, mas esse é um caso que poderia perfeitamente ser agregado e a gente pensar não só o padrão constitucional, mas também o padrão interamericano de proteção. E ainda, uma opinião consultiva muito importante é a opinião consultiva 21, que fala que uma criança, no processo de mudança de país, um dos pais está num lugar, tem um caso muito famoso que é o Sean Goldman aqui no Brasil, então essa disputa da guarda, a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores. A Corte Interamericana enfatiza que a criança deve ser olhada a partir da doutrina dessa proteção integral, ou seja, a vontade dela deve ser considerada no processo judicial, observando a evolução e a idade ao longo do tempo, a capacidade de compreensão e a assistência para que ela possa decidir aquilo dentro da capacidade cognitiva do momento. Sem isso, não tem devido processo legal e se viola o artigo 8º e 25 da Convenção Americana. Então, acho que o professor Anderson, o professor Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodão e tantos outros desenvolveram muito essa ideia de constitucionalização do direito civil, e é a parte que eu sou apaixonado. Eu não sou civilista, mas essa parte da personalidade, que tem um livro muito bom também, vocês trabalharam muito a constitucionalização, mas a parte da interamericanização desse direito civil, eu não vi tanto aqui, pelo menos nessa escola. E pensar e atualizar esse debate, e trazer o sistema interamericano como um aliado para esse direito civil moderno, progressista, defensor de grupos vulneráveis, como essa escola construiu e tem construído, eu acho que é um tema fundamental, é um próximo passo que a gente precisa dar. E essa opinião consultiva 21 e a 17 são muito importantes nisso. E, para encerrar, que eu só tenho mais 1 minuto, o show já está aqui me fuzilando com os olhos, porque eu já estou nos 24 minutos na minha contagem aqui, favorável para mim, é claro. A Corte Interamericana não tem tantos casos assim sobre migração.
Mas um deles é muito emblemático, talvez o mais famoso, que é o caso da família Pacheco Tinel. E esse caso, um chileno que era casado com uma peruana e seus filhos, eles estavam a turismo, foram para a Bolívia, pediram o refúgio porque a sentença que os acusavam de terrorismo durante o governo Fujimori, acho que esse é o exemplo mais emblemático assim, de crimigração, de criminalização da migração, o caso da família Pacheco Tinel, eles não tiveram o refúgio deferido e eles foram extraditados de volta para o Peru num contexto em que a gente tinha um governo do Roberto Fujimori que usava o terrorismo para perseguir opositores políticos, etiquetava como terrorista. Teve muitos casos de juízes encapuzados julgando outras pessoas. Esse é o caso dos chamados juízes sem rosto. Então, isso não, acho que é uma lente de aumento para esse processo de crimigação. A gente não tem nada parecido com isso no Brasil, mas essa xenofobia é mais escamoteada, mas ela está presente ali e a gente precisa repensar. Então, o caso da família Pacheco Tinel, tanto na negativa do refúgio pela Bolívia, quanto o retorno, e considerando terrorista essa família, é algo digno de nota e a gente precisa pensar o devido processo legal em termos formais, com assistência consular, com esse olhar humanizado, esse olhar anti-xenófobo contra o estrangeiro no processo como um todo. Então, assim, eu acredito que o papel de uma clínica de direitos humanos, e eu coordeno a clínica de direitos humanos interamericana da UFRJ, que é a primeira clínica da instituição, é justamente, de um lado, promover direitos humanos a partir desses seminários, das aulas, difundindo esses padrões, porque o primeiro aspecto da proteção do acesso à justiça é a gente conhecer qual é o padrão. Não adianta ele estar só lá na norma, a gente precisa viver a norma, a gente precisa reforçá-la com essa cultura de direitos humanos, de promoção de mais direitos para mais humanos. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é levar esses padrões para as instituições, para a Procuradoria do Estado, nas políticas como um todo, na Defensoria, levando os casos para a comissão, no Ministério Público, na tutela coletiva, no CONARE. Então, remodelar isso. Do contrário, a gente vai ter a ilusão que a gente não é xenófobo e continuar praticando a xenofobia. Vide o caso mais emblemático, acho que do Brasil dos últimos tempos, que é o caso da Operação Acolhida, lá em Pacaraima. A Comissão Interamericana, no relatório do Brasil, chegou a elogiar a Operação Acolhida e, realmente, no primeiro ano, fez um trabalho para lidar com aquela crise humanitária de migração dos venezuelanos muito grande. Só que as coisas mudam ao longo do tempo. Quando você olha as reportagens mais recentes, você vê uma série de denúncias de tortura contra a população imigrante que estava nessa Operação Acolhida, de falta de infraestrutura, porque uma coisa é fazer uma tenda emergencial, outra coisa é gerar esse processo de acolhida com reversão, com trabalho, com direitos humanos, à vida, à liberdade religiosa, essas escolhas. Então, ou seja, do ponto de vista judicial, administrativo e político, a gente precisa mudar aquela doutrina da segurança nacional para uma doutrina que trate o estrangeiro como dotado de dignidade humana e de uma série de direitos humanos fundamentais, e isso exige uma mudança de mentalidade das instituições numa linha de proteção de mais direitos para mais humanos. E a gente vai deixar para trás essa linha de direitos humanos para humanos direitos, que não tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Então, é um pouco isso, agradecer aqui a escuta, passei um pouquinho do tempo, mas preparei com o maior carinho cada caso, olhei cada coisa com atenção, porque acho que é fundamental que a gente se engaje nessa luta e não ver que é algo distante, de levar um caso para o sistema, é algo do nosso dia a dia. É isso, e muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado.